Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel 37. E veio a minha palavra do Senhor, e Ele me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E Ele me fez andar ao redor deles. E eu vi que eram muitíssimos numerações sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E Ele me perguntou, essas perguntas de Deus deixam a gente, muitas das vezes, Deus já sabe o que a gente vai falar, mas Ele ama perguntar. Porque Deus quer ver a sua memória, a sua mentalidade sendo usada. Ele quer que a sua mente venha funcionar. Por mais que você não tenha a resposta que Ele quer, mas Ele te faz a pergunta, porque Ele quer que a sua memória, ela funcione, ela venha entrar em evidência. Ele quer que você coloque a metade desse cérebro para agir. Porque se você colocar, vai pensar muita coisa. E Ele diz: poderão viver esses ossos? E Ele respondeu: Senhor Deus, Tu o sabes. Então Ele me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhe: ossos secos ou sequíssimos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o espírito e viverei. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito e viverei. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto profetizei como se me deu ordem. Então profetizava. Enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada ossos aos seus ossos. Olhei e viram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre ele, mas não havia nele espírito. Então me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro cantos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, porque viram, para que vivam. Profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé um grande exército. Pode sentar. Quem já não leu Ezequiel 37? Quem já não leu de cabeça para cima, cabeça para baixo? E tem hora que dá um nó na mentalidade de alguns leitores, porque o que a gente está vendo aqui nesse texto sagrado é algo sobrenatural. Não tem nada metafísico aqui, não tem nada material, não tem nada de teoria. Isso aqui foi algo que Deus fez na vida do profeta Ezequiel. Até porque o profeta Ezequiel, ele foi chamado por Deus para uma posição que muitas das vezes o homem não quer. Mas quando Deus escolhe alguém para um ofício, para um ministério, nós não temos como dizer não para Deus. Por mais que a gente diga não, não temos como fugir daquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Eu tenho aprendido diariamente na leitura bíblica que cada passo que a gente lê os livros do Senhor, a Bíblia Sagrada, a gente vai aprender que há detalhes em cada situação que Deus levanta o profeta. E a gente vai lendo os livros sagrados, a gente vai percebendo que os cenários que Deus leva os profetas não é um cenário de flores, é cenário que está cheio de espinheira, é um cenário destruído, é um cenário que não tem aquilo que alguém olha e venha desejar.
são cenários que não têm aplausos de ninguém, são cenários difíceis, mas quando Deus leva o profeta naquela região, é para mudar a cara do problema, é para mudar a situação daquilo que alguém olha e diz: não tem jeito. Pois Deus pega o profeta Ezequiel em espírito e leva ele para um cemitério de ossos. E o profeta está lá andando no meio dos ossos, mas ele não está entendendo. Ele não está compreendendo por que razão está naquele lugar. Diga comigo: mas o Deus que levou ele ali sabia o que ia terminar de fazer. Tem hora que você não entende porque Deus te levou ali, levou cá, trouxe para cá. Você está sem entender, mas o Deus que te trouxe, que te levou, Ele vai te dizer o teu propósito nesse lugar. Há um propósito de Deus na sua vida, neste vale que você está vivendo. Há um propósito de Deus. Só que a coisa está feia, porque são um exército de ossos sequíssimos. Não havia vida de forma nenhuma. Só havia uma monteira, uma multidão de ossos. E Deus vai em espírito no quarto do profeta e leva ele em espírito, e ele vê uma situação terrível. Ele não se assustava porque ele era escolhido por Deus, ele sabia o sobrenatural que Deus levava a ele. Por isso que quando Deus leva um profeta em alguma situação, ele não vai se assustar, porque ele sabe que é Deus que está levando ele. E quando Deus está levando é porque Deus vai resolver. E Deus coloca ele dentro daquele vale de ossos secos e faz uma pergunta para ele: poderão viver esses ossos? Aí ele olha para o Senhor e diz: Senhor Deus, Tu sabe. Eu não sei, mas Tu sabe. Eu não posso, mas Tu pode. Eu não tenho, mas Tu tem. Eu não opero, mas Tu opera. Eu não ressuscito, mas Tu ressuscita. Eu não dou jeito no problema, mas Tu és a solução do problema. Então, profeta, a tua pergunta é essa: vai viver ou não vai? Tem jeito ou não tem? Vai ser resolvido ou não? Tu o sabes. O que eu vejo no profeta Ezequiel é a limitação que ele reconhece que ele tem. Porque quando você reconhece a sua limitação, aí Deus aparece. Deus não pode aparecer aonde o homem aparece. Deus não pode aparecer aonde a mulher aparece. Quando o homem desaparece, aí Deus aparece. Aí ele diz: agora a bronca alta é comigo, agora eu vou fazer. Você chegou no seu limite. E Deus já sabe a resposta do homem na questão da pergunta que ele está fazendo: poderão viver? Ezequiel está vendo o cenário. O cenário está difícil. Não tem uma vida. Obrigado, servo. O cenário é de dor, é de luto, não uma vida. E Deus vai levar o profeta para profetizar aonde não há vida. O que é que eu vim dizer para você aqui nessa noite como servo de Deus? É que nesse cenário que você só está vendo problema, dificuldade, adversidade, morte, esse cenário que você está vendo devastado, feio, porque o cenário onde há ossos de mortos não é bonito, a situação é feia, mas Deus leva o profeta para dentro desse problema e diz: resolva agora, eu quero que você faça o que você pensa ou sabe fazer. O versículo 3 está dizendo: ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: tu o sabes. Ele chega no limite, porque todos nós temos limite. Tem coisa que você não pode fazer, eu não posso, não podemos ir além. Mas Deus, Ele nos coloca dentro do problema para que a gente, por ao menos, pense
como vamos sair da situação. Se você não pode sair, mas pense. Deus quer ver uma atitude. O problema não foi feito para você ficar dentro dele, foi para você pensar. A dificuldade, as adversidades quando vem, quando Deus coloca uma situação na tua frente, Ele já sabe a tua atitude qual vai ser. Ele sabe a tua atitude. Quando Moisés tira o povo da terra do Egito, presbítero Flávio, e o povo está clamando porque está diante do Mar Vermelho. Aí Deus diz: Moisés, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marche. Mas para onde? Não tem mais terra. Já acabou a terra, nós estamos diante do Mar Vermelho, só tem água. Para onde o Senhor quer que a gente vá? Para dentro da água? É para dentro da água que eu quero. Vai morrer todo mundo. Vai não, rapaz. Quem está mandando você ir vai abrir um caminho. Vai pegando aí, vai recebendo aí. Não, vai recebendo a revelação. Vai entendendo aí a inteligência de Deus. Deus é inteligente. Ele para diante do mar. Acabou, chegou no limite. Os hebreus não tinham mais como retroceder. Os cavalos e cavaleiros de Faraó vinham atrás. Só sobrou o Mar Vermelho na frente. Aí o povo clama. Aí Deus diz: diga ao povo que marche. Para onde? Se não tem mais terra. Para dentro do mar. Para dentro do mar? Aí Deus faz uma pergunta para Moisés: o que é que você tem na mão? Eu tenho uma vara, um cajado, um bordão. Pois toca no mar. Quando ele toca no mar, é ele tocar, aí as narinas de Deus. Ele toca, aí a Bíblia diz: pelo sopro das suas narinas amontoaram-se as águas. Deus nunca vai lhe colocar num cenário para deixar você morrer nele. Ele vai abrir uma porta, vai abrir um caminho, vai ter uma saída. Esse labirinto vai terminar, porque foi Deus que te colocou. E quando Ele coloca, Ele dá uma direção. Se você acredita, dê um aplauso mais forte. Versículo 4: então me disse: profetiza sobre esses ossos. E ele profetiza para ossos. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Como é que osso que não tem o tímpano, é tímpano que fala do ouvido, é isso mesmo? Se não tem nada, não tem nervo, não tem carne, não tem alma, não tem espírito, só tem osso, como é que osso escuta? A gente escuta porque tem um ouvido. E tem esse tal desse tímpano aí que nos dá a entender que alguém está falando com a gente. Estamos escutando, mas a gente está vivo. Ali não tinha vida. E como é que ossos têm ouvido para ouvir? Pergunta ao Criador, porque vai dar um nó na tua cabeça. Você fala com o surdo fala com você? Não, ele tem ouvido, mas não existe a liberação da voz para ele entender. Mas ele é um surdo, mas ele não consegue ouvir. Agora imagina quem não tem vida, não tem espírito, não tem alma, não tem corpo, só tem um cemitério de ossos. E o camarada está deitado na cama dele, amanhece, acorda dentro do cemitério, escutando uma voz: profetiza. Isso é loucura. As coisas de Deus é loucura mesmo. O mundo de Deus é loucura. O mundo seu e meu é aquilo que a gente vê. O nosso problema resolve no ver. O problema de Deus é feito no invisível. Deus está fazendo no invisível. Você quer ver, mas não consegue. Mas Ele está fazendo, Ele está trabalhando. Essa é a questão do sobrenatural. O profeta não estava vendo aquele exército se colocando de pé, mas Deus tinha dado a ordem para ele: profetiza. Se Deus te deu uma ordem para profetizar nesse vale aí que você está, profetiza nesse vale.
Profetiza nessa situação, profetiza nessa área espiritual, profetiza nesse casamento, profetiza na vida do teu filho, da tua filha, profetiza no teu casamento, profetiza na tua empresa, profetiza na tua saúde, profetiza na tua situação. A história daquele vale de osso seco só veio ter vida quando o profeta profetizou. Porque a gente temos que acreditar naquele que está nos mandando profetizar. Ainda que você veja o problema, é difícil, não vai acontecer. Em momento nenhum o profeta disse que não iria acontecer. O profeta só disse: Senhor, tu sabes. Eu não sei, mas tu sabes. Mas ele estava acreditando. Ele creu, ele recebeu aquela palavra. A questão de muita gente não receber os milagres de Deus é porque não entende a forma que Deus está falando com ele e com ela. Porque se todos nós entendemos a forma que Deus está falando, a nossa vida nunca mais será a mesma. Temos que tomar propriedade das coisas que Deus libera para mim e para você. Nós temos que tomar posse, nós temos que acreditar e crer. Tudo que Jesus fazia, Ele confrontava. Ele dizia: crê, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Versículo 6. Versículo 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito e viverei. Perceba que os ossos secos precisavam do Espírito para viver. Porque tem muita gente que a vida dele está essa situação. Parece que está vivo, mas está morto. Parece que está viva, mas está morta. Parece que está vivo, mas está morto. E Jesus fala isso em Apocalipse. Para alguns que estão vivos, mas ele diz: você estás mortos. Mas aqui era literalmente a situação. Precisava de uma ressurreição. E Deus, através do profeta, disse: eu vou fazer entrar o meu espírito. E esses ossos vão se levantar. Deus tinha um propósito em colocar o espírito dele dentro daquela multidão de ossos, porque Deus queria fazer alguma coisa. Israel precisava entender essa revelação. Irmão, tudo que Deus fazia não era apenas por parábola, por enigmas ou por mistério. Deus queria trazer para Israel a situação que eles viviam. Olha, Israel, vocês estão nessa situação, mas eu cheguei para ressuscitar a esperança de vocês, porque tu és, Israel, meu filho. Deus chama Israel de filho. Só que a situação estava bem parecida com o vale de ossos secos. E Deus queria mudar esse cenário da vida dos filhos de Israel. Porque a promessa tirada do Egito foi para ser a maior potência na terra, era os hebreus. E Deus queria mudar a história dos hebreus. Versículo 6, olha comigo. Porém nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porém em vós o espírito, e viverei. Então sabereis que eu sou o Senhor. Agora, quando você lê esse livro, você precisa dizer: Espírito Santo, me dá a revelação desse texto. Porque qual é o propósito de Deus fazer tudo isso, que essa multidão de ossos? Qual o propósito? Que você lê, mas qual o propósito de ressuscitar toda essa multidão? Qual a finalidade para isso? Deixa eu te dizer uma coisa: Deus nunca faz nada sem propósito na vida de ninguém. Tudo que Ele faz, que Ele fez, está fazendo, é porque tem um propósito. E o propósito maior é que o nome do Senhor seja glorificado.
glorificado. O que está acontecendo na tua vida é para o nome dele ser glorificado. O que vai acontecer é para o nome dele ser glorificado. O que já está acontecendo, vai recebendo aí, é para ser glorificado. Eu vim de São Paulo dizer uma coisa para você: esse cenário de morte vai sair, esse cenário de doença vai embora, esse cenário de escassez vai terminar. Eu vim profetizar vida, eu vim profetizar vida nessa noite para a sua vida. Não dá para viver mortos na presença de um Deus vivo. Repete comigo: não dá para viver mortos. Fala mais alto: não dá para viver mortos na presença de um Deus vivo. Olha para alguém e diga: tu está vivo ou está morto? Então dá um glória aí para Jesus, vai. Jesus quer ouvir. Só os vivos glorifica, pastora Tere. Só os vivos dá glória. Só os vivos pula. Só os vivos anda. Só os vivos adora. Versículo 7. Portanto profetizei como se me deu ordem. Enquanto profetizava, houve um ruído e um reboliço. Diga: a voz de Deus. Fala: a voz de Deus, ela causa ruído e um reboliço. Diga: o que está longe vai vir para perto. Diga: o que está desarrumado vai tudo se arrumar. Diga: o que está distanciado vai vir para mais perto. Diga: o que está espalhado vai se ajuntar. Eu vejo aqui um Deus de união. Deus está unindo os ossos. Vai haver união, viu? Vai haver união, vai haver ajuntamento. Quem está longe vem para perto, porque havia ossos espalhados em todo o cemitério. Mas olha o que a Bíblia diz. A Bíblia é interessante, ela dá detalhes. O seu Deus é um Deus de detalhes. E Ele vai te dar detalhes naquilo que você não vê detalhes. Deus está vendo e vai te dar detalhes. Versículo 8, olha só. Olhei e viram nervos sobre ele, e cresceu carne. Eita, é ele que dá nervo, é ele que faz crescer carne, meu Deus, é ele que faz crescer pele, meu Deus, ele dá carne, faz crescer pele, meu Deus, é ele que dá carne, ele que tira, é ele que faz. Versículo 8, a parte B. Mas não havia nele espírito. Deus dá tudo para aquele vale de ossos secos. Os ossos se ajuntam. O profeta profetiza. Deus dá pele, Deus dá nervo, Deus dá tendões, Deus dá carne. Deus começa a trazer a vida para aquele vale de ossos secos. Só que o interessante é que não havia, no versículo 8, a parte B do versículo. Olha o que diz a parte B do versículo. Versículo 8, a parte B. Não havia neles espírito. Se não havia, tinha que haver, tinha que vir. Foi aonde Deus libera uma palavra para o profeta dizendo: então ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem e diz ao espírito, assim diz o Senhor, a estes mortos que vivam. O cenário era de morte, o cenário era assustador, o cenário era espantoso. Só que o que Deus fez foi muito maior do que o que estava já feito pela morte. O que é que eu quero dizer para você? Que o que já está feito na sua vida, isto aí não irá te espantar e nem te assombrar. O que já aconteceu, que foi de desagrado aos seus olhos, isso não vai ser maior do que o que Deus vai proporcionar. Deus vai fazer algo tão miraculoso, tão especial, tão grande, tão fenomenal, tão tremendo, que você não vai perceber.
que passou pelo vale e se ergueu de cabeça erguida. Por quê? Porque o que Deus vai fazer vai superar este vale que você está vivendo. Tem gente que não entendeu ainda, vou repetir de novo. O que Deus vai fazer vai superar essa situação que você está vivendo nesse vale. Deus está dizendo, você parece que está morta, mas eu vou te dar vida a partir de hoje. Recebe vida, recebe saúde, recebe nervo, recebe a restauração. Deus levou o profeta para uma situação que somente Deus poderia resolver. E eu quero dizer, sem medo de errar, só Deus pode resolver o teu problema nessa noite. Sim ou não? Quem pode tomar as tuas dores além de Deus? Por isso que você tem que ser fiel a Deus, obedecer a palavra, cumprir os princípios da sua palavra. Por quê? Porque Deus é fiel. E quando Deus é fiel, Ele não deixa você envergonhada nem envergonhado. Seria triste Deus mandar o profeta Ezequiel ir lá profetizar e não acontecer nada. Era triste. Mas o que a Bíblia está dizendo? Que acontece algo fenomenal. Vai acontecer algo fenomenal. Quem acredita que vai acontecer algo fenomenal, diga glória a Deus. Versículo 10. Então profetizei como me deu ordem. Então o Espírito entrou e vieram e se puseram em pé um grande exército. Irmão, Deus dá vida a quem Ele quer. Nós não podemos limitar o que Deus quer fazer. Olhe para cá. Você não pode limitar Deus. A Bíblia diz, uma coisa disse Deus, duas se fez ouvir, que o poder pertence a Deus. Deus pode tudo que Ele quiser fazer, Ele faz. Não há limites para o El Shaddai. Quando Ele apresenta-se a Abraão no capítulo 15 de Bereshit, do início do livro do Gênesis, que é o começo, Ele aparece como o El Shaddai, dizendo para Abraão, eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, entra na minha presença e ser perfeito. Ele falou dessa forma, Abraão entendeu o que Deus queria, recebeu a palavra de Deus. Olha o resultado, quem foi Abraão? Há uma diferença que quem ouve a palavra de Deus com convicção e certeza, a sua vida nunca mais será a mesma. Não tem como você honrar a palavra, obedecer a palavra e a sua vida não prosperar. Deus, quando chamou Abraão, foi para mudar a história dele. Quando chamou Isaac, foi para mudar a história de Isaac. De Jacó, foi para mudar a história de Jacó. Agora tem o profeta Ezequiel. E o profeta Ezequiel, ele foi levantado por Deus para profetizar sobre a casa rebelde de Israel. As profecias que Ezequiel falava era contra as abominações. Coloca para mim no telão, por favor, Ezequiel capítulo 5 e versículo 9. Eu queria só frisar esse capítulo 5 e versículo 9. Se puder colocar no telão, por favor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 5 e versículo 9. Vamos ver? Deus iria fazer algo que ainda não tinha feito no povo de Israel. A gente acha que Deus já fez tudo na nossa vida, né? Ele já fez tudo, não tem mais nada para fazer. Não, tem, está ali. Ele disse para o profeta Ezequiel, e farei em ti o que nunca, fala mais alto, o que nunca, e o que jamais, por causa de todas as tuas abominar. Era de confronto a profecia do profeta Ezequiel. E Deus disse, eu vou marcar Israel. Israel precisa ser marcado pela minha marca de Deus. Por quê? Porque Deus não ia ficar repetindo a mesma coisa. Não, Deus ia fazer algo que ia marcar a história de Israel. Aí Deus chega para o profeta e diz, olha, diga para o povo que eu vou fazer em você, Ezequiel, o que eu, Deus, eu nunca fiz.
E o que jamais farei, eu não vou repetir 2 vezes, vai ser só uma vez e vai dar certo. Vai ter jeito, vai ser solucionado, a porta vai se abrir, o casamento vai melhorar, o temor a Deus vai aumentar. Vou libertar essa pessoa. Eu vou fazer uma coisa que vai mudar a história. Eu vou fazer o que eu nunca fiz. Te prepara, porque Deus vai fazer na tua vida ainda algo que Ele nunca fez. Pastor, Ele já fez tudo. Não. Ele disse para Ezequiel: eu vou fazer em você o que eu nunca fiz. Mas espera aí, ele já tinha escolhido o profeta, já tinha levado o profeta para dentro do vale, ressuscitou aquela multidão de mortos, deu vida àquela multidão de pessoas, e ainda está dizendo que vai fazer algo diferente. Ele não fez tudo, está ali, não fez. Tem coisa na tua vida que Ele vai fazer que não vai precisar repetir. Você disse: eu estou cansado dessa vida, eu estou cansada dessa vida que eu venho vivendo e levando. Está cansado e cansada? O Deus da vida vai mudar a tua história hoje. O Deus do milagre vai mudar a tua situação. Tu vai voltar a sonhar, tu vai voltar a viver. Deus não te fez para ficar remungando, murmurando, criticando, falando. Ele te fez para você abrir essa boca santa e glorificar a Ele, exaltar a Ele, dar glória a Ele. Está aí, ó. Eu vou fazer, Ezequiel, porque eu estou farto dessas abominações contra mim. E sempre quando Deus falava com Ezequiel, Deus mandava ele ficar de pé. Era um mistério que Deus tinha com ele. Capítulo 2, coloca para mim capítulo 2 de Ezequiel. Olha que coisa linda o capítulo 2. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei. Deus está falando com a gente, mas a gente não toma posicionamento para nada. Ei, fica de pé, rapaz, eu sou Deus. Eu estou mandando você ficar de pé. Fica de pé, versículo 3, vai. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. As nações o quê? As nações o quê? Que se rebelaram contra eles e seus, transgrediram contra mim até este mesmo. Eita, era pai, era mãe, era filho, todo mundo estava contra Deus ali, está todo mundo transgredindo contra Deus. Porque os filhos são reflexos dos pais. Se os pais for bênção, os filhos vai ser bênção. Se os pais oram, os filhos vão orar. Se os pais lê Bíblia, os filhos vão ler. Se os pais são tementes a Deus, os filhos vão ser. Se os pais têm compromisso com Deus, os filhos vão ter. Porque o que está no pai passa para o filho. Mas ali não. Mas ali está dizendo: se rebelaram contra mim, tanto os seus pais como os seus filhos viraram as costas para mim. Depois de tudo que Deus fez, se rebelaram contra Deus. É uma vergonha, é uma ingratidão terrível. Porque o que Deus fez com esse povo, irmãos, era para andar de joelho ou com o rosto na parede, no muro da lamentação do seu quarto de guerra. Ou se você tiver passagem aérea, ir lá para Jerusalém e ficar com o rosto naquela parede. Obrigado, Deus, pela tua vida. Agradecer a Deus. Coloca o versículo 4, vai. E os filhos são semblante, meu Deus, e os filhos são de semblante duro. Olha para aí. Você já viu alguém duro, que não se quebra por nada? E obstinado, misericórdia, de coração. E eu, agora o negócio vai pegar agora. E eu te envio a eles, e dirás: assim diz o Senhor. É para confrontar. O profeta de Deus chamado Ezequiel, ele era enviado por Deus para confrontar o pecado da casa de Israel e mexer naquilo que não cheira bem. Meu Deus, é espalhar o odor para todo lugar. Porque quanto mais mexe, mais o odor aparece. Mas tem que curar, não pode ver a ferida e deixar ela, tem que meter o remédio para curar, porque tem ferida que precisa ser curada. Se deixar aberta, pode infectar outros. Versículo 5.
Agora aí vai doer. Pastora Teira, ali é muito forte. Eles que ouçam, que deixem de ouvir, porque são casa. Eu não estou escutando igreja do Evangelho Quadrangular. São rebeldes, né? Eita, hão de saber, com tudo que esteve no meio deles, o quê? Não, essa expressão, hão de saber, é que Deus ia deixar algo marcado naquele lugar. O profeta passou, não aconteceu nada. Falaram mal dele, criticaram ele. É um charlatão, é um... Não, Deus está dizendo, ele vai passar, Ezequiel vai passar, mas vão saber, esse vão saber, é aquilo que eu li lá, e farei em ti o que eu nunca fiz. É algo que Deus vai deixar para eles verem. Ninguém vai zombar de mulher de Deus e homem de Deus que chega aqui na tribuna, no altar, prega a palavra do jeito que ela é, e alguns desses abençoados aí duvida. Porque tem gente que duvida, irmãos. Não faça isso não. Aqui é lugar de acreditar, de crer, de receber, porque esse lugar foi consagrado para Deus falar contigo e a tua vida mudar. O teu cenário precisa melhorar ou não precisa melhorar? O teu cenário precisa melhorar. E hão de saber na igreja do Evangelho Quadrangular que passou alguns profetas. Tem profeta aqui dentro? Tem. Tem profeta na igreja do Evangelho Quadrangular? Tem. Tem homem de Deus. Tem professor aqui, ó, na minha frente, o pastor Alessandro. Tem muitos que Deus quer levantar. Esse é o tipo de profeta que Deus vai levantar para confrontar aquilo que não agrada a Deus. Mas pastor, o senhor está falando de ossos secos e já entrou em outra palavra. Eu estou falando do mesmo profeta Ezequiel, ou não? Porque ali ele estava morto e aqui eles estavam vivos. É uma história. Pode perceber que é uma história. E essa história, ela se repete. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva. Repete, ela é viva e eficaz e penetrante do que a espada de 2 fios, que penetra na divisão da alma, juntas e medula, e é apta para discernir as intenções do coração. Aonde eu não vou, a palavra vai. O que eu não posso fazer, ela faz. Aonde eu não entro, ela entra. Aonde eu não quebro, ela quebra. Aonde eu não conserto, ela conserta. Aonde está morte, ela chega e dá vida. Versículo 11. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos secos são a casa de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos cortado. Israel estava nessa situação, com a esperança lá embaixo. Estava cortado. O que é que, quando se corta uma árvore, quem poda, quem corta, quem é jardineiro, quem trabalha nessa área, quando corta a árvore pela raiz, é difícil nascer outra árvore. Sim ou não? Sim ou não? Mas Jó, ele diz diferente. Jó diz na sua palavra que há esperança para a árvore que for cortada. Jó não vê impossibilidade para Deus cortar a árvore, mas Jó está dizendo: há esperança para a árvore que for cortada. Ao cheiro das águas, ao cheiro, não precisa nem plantar, é o cheiro das águas, vão brotar novamente. Deus está dizendo: o que estava morto eu vou reviver hoje. Recebe essa palavra: o que estava morto vai reviver.
Entenda essa revelação da palavra como você quiser. Deus está falando, e é você que entenda a revelação da melhor forma e da melhor maneira que você possa nessa noite. Deus está falando aqui de esperança, Deus está falando de vida, Deus está falando de ressurreição, Deus está falando de uma vida nova, Deus está falando de saúde, Deus está falando de carne, de ossos, Deus está falando de espírito, Deus está falando de vida. Deus estava triste com aquele cenário. Deus estava triste com aquele cenário, Anderson. Deus, Ele não está muito feliz ou muito triste ou pouco triste. Tem vidas aqui que Deus não está feliz com a vida dele, com a vida dela. Mas por quê, pastor? O que é que ela fez, o que é que ele fez? É que Deus vai ressuscitar os teus sonhos, vai ressuscitar a tua esperança. Irmão, tem gente que chega aqui que só Deus sabe o que está na mente dele e na mente dela. A gente não sabe, irmãos. A gente não sabe o que é que se passa na mente de ninguém. E a gente, quando vem para cá, é para sair daqui vivo. Chegou morto, sai vivo. Eu vou repetir, chegou morto, sai vivo. Chegou doente, sai curado. Chegou com problema, larga o problema no altar e vai embora. Chegou complicado, sai descomplicado. Chegou sem fé, recebe fé. Chegou de cabeça baixa, sai de cabeça erguida. Chegou, aleluia, com fome, se alimenta do pão da vida. Eu sou o pão da vida. Chegou com sede, eu sou a água da vida. Chegou morto, eu sou a ressurreição e a vida. Tem jeito para você, tem jeito para cada um de nós. A nossa vida está nas mãos do Deus que ressuscitou o exército. Está lá. A nossa esperança está desse jeito. Estamos cortados. Versículo 12, por favor. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Portanto, profetiza e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas e vos farei subir das vossas sepulturas. Ó povo meu, eu vos trarei a terra de Israel. Diga retorno. Diga, Deus iria trazer de volta. Irmão, eu não sei o que saiu do teu controle, do teu domínio. Deus está dizendo, eu vou trazer de volta. Vai voltar, vai voltar. Está ali dizendo, eu trarei a terra de Israel. O que saiu vai voltar. E Deus não vai trazer de qualquer forma. Vai trazer novo, vai trazer diferente. Vai trazer completamente transformado. Eu vou trazer de volta. Versículo 14, 13, vai. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos subir das vossas sepulturas ao povo meu. Versículo 14, já estou encerrando. E porei em vós o meu espírito e viverei, e vos farei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse e o fiz. Diga, o que Deus fala, Ele faz. Repete comigo, sabereis que eu sou o Senhor, disse isto e o fiz. E o fiz. Ele não vai fazer, eu já fiz. Deus já fez, tá? Porque Ele é o Deus onipresente. Para Ele está tudo no futuro, para Ele está tudo no presente. Para mim, para você tem que chegar o amanhã para acontecer. Para Deus não, já aconteceu, foi agora. Já aconteceu, foi agora. Pega, 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 pega. O que Deus está dizendo, eu já fiz, eu não vou fazer. Eu já fiz, eu já fiz. Pastora Tere, Deus está dizendo, eu já fiz, eu não vou fazer. Eu já fiz. Israel é o povo, bichinho de Jacó. Israel, filho de Deus. Israel é propriedade peculiar de Deus. Deus jamais deixaria Israel desabandonado, abandonado, jogado sem pai, sem mãe, sem família. Deus disse, você é meu filho Israel, eu te gerei,
Eu disse e o fiz. Te prepara. Te prepara para viver o sobrenatural de 37 de Ezequiel. Tu vai ver a novidade chegando. Tu vai ver coisa nova chegando. Tu vai ver reboliço chegando. Se você acredita, pastor, eu quero entender Ezequiel 37. Leia ele todo na tua casa. Lê, relê. Vai lendo, vai saber o ano que aconteceu isso, quando aconteceu isso, por que aconteceu isso, com quem aconteceu isso. Vai ter séries e séries de estudo para você estudar. Aqui é só uma coisa bem básica para você entender, mas quando você começar a estudar isso aqui, vai ser um divisor de água. A sua vida nunca mais será a mesma. Fica de pé aqui. É vocês, é uma família, não é aqui na minha frente? A vida de vocês a partir de hoje nunca mais será a mesma. Já se batizou nas águas ele, pastora Tere? Eu vejo uma mudança chegando na vida dele, pastora Tere. Eu vejo um comprometimento maior. O que tu estás pedindo para Deus, Ele vai te dar. Tu está numa batalha, filha, numa guerra, no conflito tão grande na tua alma, no gemido. Eu vou lhe dizer uma coisa, filho de Deus, amado do Pai, como a Rosane fala, querido de Painho, o Deus que dá vida. Você viu que o Deus que a gente leu, Ele deu vida. E o Deus que dá vida, o que é que Ele faz? Se Ele dá, o que é que Ele faz? Repete aí. Se Ele dá, o que Ele faz? Se Ele dá, Ele pode te tirar. Você acredita que Deus não te tirou dessa terra ainda? Porque essa mulher tem orado por ti? Se for mentira a minha, me vergonha agora. A senhora tem todo o direito de me vergonhar. A senhora tem todo o direito de falar na minha cara. É mentira, pregador, que o senhor está dizendo aqui para mim. Mas eu vou dizer sem medo de errar, meu filho. Não brinca não, porque o Deus da vida, Ele tira a vida. E Deus colocou você na vida. E não fica triste com ele, tá? Fica chateado, pai, me chamou não. Falou só comigo. Essa coisa, não, Deus não tem que ser aquela vida. Não conheço, no seu tempo que vocês estão juntos. Ela pediu Deus fala com ele. É o bom da minha vida, é o outro que eu quero ver ele lá com ele. Mas aqui eu vejo guerra, batalha. Arrancar você dessa mulher, tirar você dela, faça essa mulher. O diabo luta para te ter, sabe? Tudo pecado, pode ser a Bíblia de hoje, a linguagem, a Bíblia de hoje. Quem quiser comprar essa Bíblia com a pastora Tere, ela vai trazer, colocar a Bíblia, a linguagem de hoje. Ela vai, sabe? Quando você chega no hospital com aquela é como se fosse uma cura, ela vem para curar. Receba livramento de Deus. As orações foi ouvida. Esse homem vai sair daqui mais crente do que veio hoje. Não pode aplaudir a Jesus. Isso aqui é um alerta para o bem, não para o mal. E não é vergonha, é uma exortação para o bem. Ele não vai perecer, porque é um amor de Deus muito forte. Você está entendendo o que eu estou falando, filho? Fala aqui no microfone, fala. Sim. Está triste? Não. Vai sair bravo com o pregador? Jamais. Precisava ouvir essa palavra para ser mais crente? Sim. Sério mesmo? Sim. Está vendo, irmão? Que nem todo mundo com palavra dura se desvia. Não, quem conhece a vida dele é ele mesmo. Ele sabe que Deus precisa falar com ele. Se prepare, vai ter festa. Leve essa mulher de Deus aqui, porque vai ter festa. Vai ter novidade, tá? Vai ter novidade. Vai ter festa. Eu não sei que festa é essa que vocês programam. Vai ter festa. Vai ter comes e bebe, vai ter coisa boa. E eu vejo você um cara muito guerreiro, viu? Você é um lutador. Vai ter as coisas. Deus vai te prosperar.
Eu vejo prosperidade. Abra a mão. Deus coloca dinheiro limpo nas tuas mãos. Vai chegar dinheiro limpo, tá? Porque dinheiro sujo Jesus não coloca nas tuas mãos, tá? E tu tivesse um livramento de morte, era para estar morto. Tentaram te matar, tentaram te destruir, mas a mão do Eterno foi contigo. E as tuas amizades foram contadas a dedos. Essa mulher tem orado. Jesus já separou você de muitas amizades e vai separar mais. Porque quem cuida de você é Deus. A igreja da glória. Fica de pé para me orar por você. Eu já vou encerrar. 9h20. Passei 5 minutos, perdão, pastora Tere. Ela me deu, se eu não me engano, foi até 9h15. Eu passei 6 minutos, peço perdão. Foi 9h25? Eu pensei que era 9h15. Meu Deus, como eu estou, né? A minha mente vai longe. Eu quero dizer para você que ouviu essa palavra. Isso aqui não é palavra do pregador, é a palavra de Deus. A sua história vai mudar. Para esse casal já entreguei algo, estou lembrado deles. Já falei algo para esse casal de excelência. Eu já falei para eles no outro culto. Se prepare, que o seu dom será usado dentro dessa igreja, viu? O dom deste homem será usado. Não sei que dom que ele tem, mas Deus vai usar esse dom. Tem um dom, chamar-te preva sóbria. Há um dom, pastora Tere, que vai ser desenvolvido para esta obra. Deus usará a instrumentalidade, pastora Tere, deste servo. Porque ele não quer ser mais um no meio da multidão. Ele tem dito: eu não quero ser mais um. Eu não quero ser inútil. Você não é inútil na casa do Pai. Vai ser usado. Levante suas mãos que eu quero liberar uma palavra. O Deus de Ezequiel que deu vida vai te dar vida. Canta esse louvor, ainda tem vida aí. Ainda que o cenário diga que é o fim. Canta aí, Anderson. Canta esse louvor nesse momento, porque essa palavra foi pregada e esse louvor tem tudo a ver. Canta esse louvor, porque Deus vai trazer um avivamento para a vida de muita gente aqui nessa noite. Ainda tem 3 minutos para ficar aqui no microfone. Canta esse louvor. Ainda tem vida aí. Solta a boca aí, cantou Anderson. Vai. Não acabou. Eita, que palavra profética. Espalharam por aí. Espalharam. Que já terminou. É mentira de quem falou. E que era o teu fim. Não é o seu fim. Mas não terminou. Eita, Deus forte. Se enganou quem pensou que a história findou. Se equivocou. Escute. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Olha aí. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu. Olha. Que a história acabou. Olha aí. E que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar. Com os olhos da fé fácil a enxergar. Vai. Que ainda tem vida aí. Canta. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências dizem para desistir, mas eu estou dizendo aí, desiste, vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Jovens, existe vida aí. Levanta a mão se você quer vida. Recebe a vida do Espírito Santo sobre a tua vida. Receba a vida de Deus. Receba a presença do Espírito Santo. A sua vida nunca mais será a mesma. Enquanto você adora, Deus trabalha a seu respeito nessa noite. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto
porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam desistir, mas eu estou dizendo aí desiste. Ainda tem vida aí e o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Oh, existe vida. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidinho. A gente sabe que todos os cultos é feito apelo. Tem hora que eu esqueço de perguntar se você está sem uma igreja para congregar, se você não tem um pastor para cuidar de você, se você está afastado do evangelho, se você quer receber Jesus como teu Senhor e Salvador. O momento é agora, a hora é agora. Tem alguém que quer nessa noite casar com a igreja do Evangelho Quadrangular? Vem aqui na frente. Está chorando ele. Vem, filho. Vem chorar nos pés de Jesus, vem. Olha, pastora, mas uma ovelhinha sua chegando. Olha aí, ó. Tem mais alguém que quer se voltar para Jesus? Segura aí, segura um pouquinho aí o instrumento, rapidinho. Tem mais alguém que quer se reconciliar, voltar para Jesus, casar com a igreja do Evangelho Quadrangular, assumir um compromisso de noiva do Cordeiro, ser fiel até a morte, até Jesus voltar? É se casar, é um casamento, irmão. Casamento não pode ter outra mulher, outro marido, é até a morte separar. Quando você casa com o Evangelho Quadrangular, você só pode separar com a morte. É a mesma coisa. Se você não tem pastor, quer uma mulher de Deus, um homem de Deus, uma igreja para congregar, quem está aqui e precisa de Jesus, levante suas mãos comigo. Todos nós precisamos. Mas tem alguém afastado do evangelho? Abaixa as mãos. Tem alguém que está afastado? Pastor, eu deixei de cear, não estou ceando mais, me afastei da igreja e eu quero reconciliar. Tem alguém? Venha, a hora é agora. Se não tiver, a gente vai orar por esse rapaz que está aqui de joelho e Deus vai continuar abençoando. Pastora, como é o nome daquela moça que está ali com a jaqueta jeans? Eu não sei se a senhora conhece. Você como é o nome dela? A senhora conhece ela, pastora? Tânia, levanta a mão, Tânia. Tem algo de Deus chegando. Está chegando outro rapaz aqui, ó. Olha aí, pastora, Deus está mandando as almas. Tânia, vai acontecer uma coisa nova na tua vida. Tânia não está esquecida por Deus, pastora Tere. Tem novidade para toda a área da vida dessa jovem mulher. É uma mulher talentosa, é uma pessoa inteligentíssima, é uma pessoa preparada, estudada. A bênção de Deus está sobre a tua vida. Deus vai preparar, aleluia, a mesa no teu deserto. Vai ter alegria, vai chegar coisas de Deus para te alegrar. Vai ter uma novidade, a tua vida espiritual vai melhorar. Vai chegar uma alegria do Espírito de Deus na vida dessa jovem mulher. Tânia, aguarda, Tânia, o mover do eterno sobre a tua vida. O teu Pai te toca nesta noite. Ele toca na tua alma, no teu espírito, e diz para ti: receba a alegria do meu espírito, porque eu vou executar uma grande obra na sua vida, Tânia. Jesus recebe esses filhos que estão de joelho. Olha que coisa linda, gente. Só o Senhor pode libertá-los. Só o Senhor pode transformá-los. Só o Senhor pode. Ora por ele, Anderson. Meu amigo Anderson. São dois jovens que tu vai cuidar nessa mocidade. Eu quero apresentar a vida deles a ti, Senhor.
em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos essas vidas, abençoa, escreve seu nome no livro da vida, perdoa seus pecados, que haja libertação, transformação e mudança, que haja milagre da parte de Deus sobre a vida dele, em nome de Jesus. Pode sentar, igreja.